Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o PSD agendou para hoje um debate de urgência com um único intuito: obter do Senhor Ministro da Educação e do Governo as respostas que este Parlamento e o país reclamam sobre a situação e o balanço deste primeiro trimestre de um ano letivo atípico e difícil. Aqui ficam algumas das muitas perguntas que fizemos ao Sr. Ministro e ao Governo e que continuam sem resposta. Porque é que a plataforma para a monitorização da situação epidemiológica em ambiente escolar, criada pelo Ministério da Educação, não está a cumprir a sua função, isto é, reduzir a tensão, a ansiedade e os receios das comunidades escolares provocadas pela pandemia? Porque é que o país não dispõe, de forma objetiva e transparente, como acontece em França e na Madeira, de informação atualizada sobre o número de escolas fechadas, turmas confinadas, casos confirmados de alunos, professores ou funcionários? Os alunos que integram grupos de risco para a Covid-19 vão ter aulas à distância ou vão continuar a dispor apenas de 2 horas de apoio individualizado? Por que razão é que os professores com doença de risco não podem assegurar apoios à distância? Quantos professores continuam por colocar e quantos alunos estão sem aulas por falta de professor? Confirma, Sr. Ministro, que desde o início do ano letivo, mais de 30.000 alunos nunca tiveram uma única aula, numa ou mais disciplinas, a matemática e a português, por exemplo? Como estão a ser recuperadas e o que foi feito para inverter o achatamento da curva das aprendizagens? Quantos computadores foram entregues aos alunos? Confirma, Sr. Ministro, as denúncias dos diretores dos agrupamentos de que a promessa do Governo em garantir igualdade no acesso aos equipamentos informáticos está longe de ser cumprida e que o programa não incluirá a renovação dos equipamentos das escolas completamente obsoletos, tal foi o desinvestimento ao longo dos últimos 5 anos? Enfim, qual é o balanço que o Governo faz deste primeiro trimestre e quais são os seus planos para resolver os inúmeros problemas com que se debatem as escolas, para mitigar os seus impactos nos processos de aprendizagem, para impedir que se aprofundem ainda mais as desigualdades, garantindo que ninguém fica para trás? Todas estas perguntas teriam sido feitas ao Sr. Ministro da Educação se não tivesse trocado uma audição regimental agendada para a semana passada por uma visita a umas obras de escolas em caminho. Ou se tivesse tido a maçada de responder às dezenas de perguntas que os deputados lhe fizeram, por escrito, ao longo dos últimos meses e que continuam sem resposta. No caso do PSD, Sr. Ministro, apenas respondeu a 19 das 74 perguntas que lhe foram endereçadas. Aliás, Sr. Presidente, se me permite, no final da minha intervenção, farei chegar a Vossa Excelência as 55 perguntas ainda sem resposta para que tenha a amabilidade de lembrar ao Sr. Ministro as suas obrigações perante o Parlamento. Temos a esperança de que a vinda do Sr. Ministro a esta Câmara permita responder estas perguntas, a não ser que o Sr. Ministro prefira continuar no confinamento a que se remeteu, não agora, nem desde março, mas quase desde que assumiu as suas funções no Governo em 2015. Tem sido um Ministro ausente, fugidio, que aparece a público com intermitências para fazer mais uns quantos anúncios, umas quantas promessas para desfiar uma narrativa oca, sem rumo e sem estratégia. Sobre aquilo que realmente importa, em matéria de educação, o Sr. Ministro mantém um silêncio ensurdecedor. E quando as coisas não correm bem, desaparece e envia o Sr. Secretário de Estado, que tem desempenhado as funções de Ministro substituto. Sempre que as notícias não são boas, o substituído desaparece. E o que correu mal desta vez? Um estudo internacional, o TIMSS 2019, sobre o desempenho escolar dos alunos portugueses, que confirma, como já tinha acontecido com o PISA 2018, o que mais receávamos. Os resultados regrediram 7 posições face ao obtido em 2015. Depois de um crescimento sustentado, cujo topo foi o 13º lugar em 2015, os alunos portugueses caíram para a 20ª posição em 2019. A justificação que o Sr. Ministro substituto João Costa dá é que a culpa é do Governo anterior e do Ministro que o antecedeu. Ao fim de 5 anos, os senhores têm o desplante de negar a evidência. Em 2015, os alunos portugueses obtiveram os melhores resultados de sempre. 5 anos depois, o retrocesso é generalizado. Os senhores não têm consciência do que andaram a fazer nestes 5 anos? Não assumem qualquer responsabilidade? O Governo desfez praticamente todas as reformas que encontrou. Retirou o foco do ensino das ciências e da matemática. Acabou com as metas curriculares e acabou com os exames e sacralizou o facilitismo. O resultado está à vista. Esta é a prova do rotundo falhanço da sua política.
O estado a que os senhores conduziram as escolas e o sistema educativo é lamentável. Mas mais lamentável é o facto de não o reconhecerem, de insistirem no passa-culpas permanente para o passado. Ao fim de 5 anos de governação, continuam a culpar o governo anterior pelo vosso mau desempenho. Já não se trata só de desonestidade intelectual, é um caso agudo de irresponsabilidade política. Ainda vamos a tempo de corrigir erros. Bastava que o país tivesse um ministro e uma política de educação. Ou um primeiro-ministro que não desse cobertura, apoio e até aplauso aos desmandos e à inação deste ministro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as situações excepcionais exigem medidas excepcionais e o ministro à altura dos desafios. Infelizmente assim não é. Importam pouco as narrativas, os anúncios e as promessas sobre a relevância estratégica da educação para o futuro do país, quando as práticas demonstram o contrário. Este governo não investe na escola, este governo prejudica a escola. Este governo não valoriza nem credibiliza os professores, não acredita nem se preocupa com os alunos. Este governo não investe na exigência, na qualidade, nos resultados. Este governo não garante uma efetiva igualdade de oportunidades aos mais frágeis e com menos posses, nem quer colocar a escola pública ao serviço do combate às desigualdades sociais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Por isso mesmo, este governo continua a hipotecar o futuro dos nossos jovens e, assim, a comprometer o futuro de Portugal. Disse.